Cafeína chegando para falar de investimentos internacionais. Eles explodiram nos últimos anos, abrindo um mundo de oportunidades para investidores brasileiros. Mas uma grande potência, em especial, tem sido esquecida pelos investidores. Sabe qual é? A China. O principal ETF para investimentos na China, que é o China 11, com X mesmo, chegou a ser sensação no mercado brasileiro pouco após o seu lançamento, isso lá no fim de 2020. Naquela época, o país, que tinha sido o primeiro a diagnosticar casos de Covid, era aclamado por sua política de restrição que manteve baixas as taxas de contágio no primeiro ano da pandemia. Tida como um exemplo, a China foi o país que mais cresceu naquele ano. Fechou 2020 com PIB de 6,5%, enquanto o resto do mundo passava por um momento de retração. Com a economia chinesa indo de vento em popa, não demorou muito para o China, que se escreve XINA11, se popularizar. Em poucos meses, ele se tornou o terceiro ETF internacional com mais investidores na nossa bolsa, ficando atrás apenas do IVVB11, que é aquele que replica o mercado americano, o SP500, e o HASH11, HASH11, que é aquele ETF de criptomoedas. Em outubro de 2021, eram 50 mil investidores com o China 11 na carteira. Apesar de todo o otimismo, a economia chinesa não trafegou como esperado e o China 11 já perdeu mais de 10 mil investidores desde então. Ao contrário das expectativas iniciais, a China não foi o primeiro país a sair da pandemia. Em meio a questionamentos sobre a eficácia da sua vacina, foi, na verdade, um dos últimos. A China, até pouco tempo, mantinha sua política de Covid-0, que, por sua vez, cobrou um preço alto para a economia. Em 2021, o PIB chinês desacelerou de 6,5% para 4%. Mas o pior veio em 2022, quando o PIB foi para 3%, o mais baixo crescimento chinês desde 1976. O efeito também foi sentido no mercado financeiro. Entre 2021 e 2022, a bolsa de Xangai caiu 11,5% e a de Hong Kong 27%. No Brasil, o ETF China 11, que abriu os portões da China para o pequeno investidor, derrubou a muralha de acesso àquele mercado, sofreu ainda mais, registrando 40% de queda no período. O efeito ainda maior sobre o ETF negociado na B3 se explica pelo fato de estar atrelado a um outro índice de referência, o MSCI China, que dá maior peso a empresas chinesas de tecnologia, entre elas o Alibaba e a Tencent, que juntas representam cerca de 20% do índice. Vale lembrar que, além de todo o efeito macro sobre o setor prejudicado pelas altas de juros no mundo, essas empresas ainda chegaram a sofrer cerco regulatório do governo chinês. Somente a Tencent, maior empresa de videogames do mundo e dona do famoso League of Legends, caiu 40% desde 2020. Mas depois de tantas perdas e com temores cada vez mais latentes de uma recessão na economia ocidental, a boa notícia é que o mercado tem começado a olhar de forma diferente para a China dessa vez, mais otimista. A expectativa dos investidores é de que o gigante asiático, que esteve por tanto tempo adormecido, finalmente acorde. A percepção deriva da queda gradual das restrições contra a Covid-19 iniciada no ano passado. Um dos sinais mais claros de reabertura foi a queda, após 3 anos, das quarentenas impostas a turistas que vinham de outros países. A perspectiva de analistas do Credit Suisse é de que até o segundo trimestre a economia chinesa acelere de vez. Como o mercado sempre se antecipa aos acontecimentos, a reação nas bolsas já começou. Desde as mínimas do início de novembro, a bolsa de Hong Kong já subiu mais de 40%, enquanto a de Xangai superou 10% de alta. Apesar dos ganhos expressivos, investidores ainda acreditam que há um grande espaço na recuperação do mercado chinês. Por outro lado, o aumento repentino de mortes por Covid-19 na China ameaça uma recuperação mais constante da economia chinesa. Desde que as restrições passaram a serem flexibilizadas no final do ano passado, o número de mortes pela doença no país já superou 60 mil. A projeção do Credit Suisse é de que a taxa de infecção cresça ainda mais até começar a perder força no segundo trimestre, para quando o banco também espera uma firme reação da economia local. A expectativa de uma China mais forte em 2023 é compartilhada pela gestora Tenax Capital,
que, além da queda das restrições, ressalta a importância de estímulos do governo chinês para aquecer a economia. Segundo economistas da Tenax, o PIB chinês poderá voltar para próximo de 6% neste ano, né? Lembrando que, como eu falei, ano passado ficou em 3%. De acordo com a gestora, os efeitos da reaceleração da China devem se espalhar pelo mundo, podendo impulsionar os preços de commodities como o petróleo e o minério de ferro. Petrolíferas e mineradoras, como a própria Vale, seriam algumas das teses clássicas para se aproveitar com a retomada da China. Mas hoje há diversos instrumentos disponíveis para pequenos investidores que dão acesso direto à tese da economia chinesa. Tudo isso sem nem mesmo ter que mandar o dinheiro para fora do Brasil. Além do ETF China 11, que já falamos aqui, na B3, Doni, também estão disponíveis outros BDRs de ETFs atrelados ao mercado chinês. Bom ponto. Existem 5 BDRs de ETFs destinados a investimentos no mercado chinês. Entre as opções está o BCHQ39. Ele é destinado ao setor de consumo discricionário chinês, beneficiado por uma eventual retomada do varejo no país. Também tem o BHIX39, que investe em empresas financeiras chinesas, e o BFXI39, que investe em large caps da China. Já para quem quer uma exposição direta ao mercado de Hong Kong, tem o BEWH39. Há possibilidade de investir diretamente em empresas chinesas via BDRs listados na B3. São 18 de empresas do país, entre eles, Doni, tem o Alibaba e o Baidu, que é o principal buscador de internet da China e que tem se voltado para o mercado de veículos elétricos autônomos. Quase uma mistura aí de Google com Tesla. Olha, eu sei que pra gente aqui no Ocidente, falar de China parece alguma coisa muito distante, que as interferências do governo chinês deixam a gente mais alerta do que tranquilo, que é fato. Mas também, para quem se interessa sobre o gigante asiático, fica a nossa dica, vale a pena cavar todas as informações da segunda maior economia do mundo e mesmo com a desaceleração da China, em grande medida pela drástica e controversa política de tolerância zero com a Covid por lá que a gente viu nos últimos meses, a recuperação dela pode trazer boas oportunidades para você, hein? Só nos resta, então, acompanhar os próximos capítulos dessa série. Então fiquem ligados no Cafeína e não esqueçam de deixar o like, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E agora sim, bora pro giro de notícias. A Ericsson demitirá 8.500 funcionários em todo o mundo como parte de seu plano de cortar custos. A fabricante de equipamentos de telecomunicações, que emprega mais de 105 mil pessoas em todo o mundo, não divulgou qual região geográfica será a mais afetada. Analistas previram que provavelmente a América do Norte terá mais cortes. Já os mercados em crescimento, como a Índia, devem ser os menos afetados. A Meta está lançando um novo modelo de linguagem baseada em inteligência artificial. O modelo chamado Llama foi projetado para gerar texto e conversas, resumir material escrito e executar tarefas complicadas como resolver teoremas matemáticos ou prever estruturas de proteínas. O modelo foi projetado para ajudar os pesquisadores a avançarem em seu trabalho. Um ano após o início da guerra na Ucrânia, os ricos da Rússia perderam 67 bilhões de dólares de suas fortunas coletivas. O montante corresponde a uma queda de 20%. Em 23 de fevereiro de 2022, um dia antes do início do conflito, os 23 bilionários russos no ranking das 500 pessoas mais ricas do mundo tinham um patrimônio líquido combinado de 339 bilhões de dólares. É isso, muito obrigado pela companhia, Notícias Giradas, programa finalizado, valeu sempre por se inscrever no nosso canal, a gente se encontra no próximo programa. Pessoal, bons investimentos. Tchau! Valeu, tchau, tchau.